Modificar aqui os slides, né? Vou pegar os slides novos, só um minutinho. Bom, já está disponível aqui. Compartilhar com vocês. Né? Apareceu aí? Apareceu aí, pessoal? Apareceu. Deformações, né? Na verdade, esse capítulo aí está sendo chamado de cinemática, né? Antes a gente colocava deformações, mas esse nome cinemática é mais próprio, né? Porque ele sintetiza tudo que a gente vê nesse capítulo, que são justamente as relações cinemáticas, né? Relações cinemáticas. Então, os próximos slides, não são muitos, a gente vai ver simplesmente coisas de geometria, né? Coisas de geometria, porque o estudo da cinemática nada mais é do que o estudo geométrico, né, do movimento. Então, a gente tem que, primeiro, fazer algumas definições, coisas que a gente já fala em resistência dos materiais de uma forma mais simplificada, né? Mas mesmo na resistência 2 a gente já toca nesse assunto, né? De componentes de deformação, etc. Né? E o primeiro conceito, né? Conceito fundamental é o conceito de deslocamento. O conceito de deslocamento e associado a ele o conceito de deformação. A gente fala deformações porque, na verdade, são várias componentes, né? Mas aí é questão mais semântica no deslocamento também. Se você disser que é um vetor de deslocamento, você só fala numa coisa, né? Agora, você fala nos três componentes separadamente, você tem no plural. Mas, enfim, né, a gente está admitindo aí um movimento do nosso sólido, tá? Então, digamos que você está analisando um sólido que são indeformada no início, antes de sofrer o carregamento, antes de sofrer as ações, ele está nessa posição aqui da esquerda, e após sofrer as ações, aliás, independente de sofrer ações ou não, né, digamos que ele simplesmente saiu de um lugar para outro, tá? Ele sofreu um deslocamento da configuração inicial para a configuração deformada. O que acontece com cada pontinho desse nosso sólido, né, desse nosso elemento? Ele vai sair, né, eu estou exemplificando somente para um ponto específico, ponto P. Esse ponto P, ele tinha uma posição inicial relativa a esse sistema de coordenadas cartesianas, certo? E após a movimentação aqui, após o movimento do corpo, ele foi bater numa nova posição P', né, caracterizada por suas componentes cartesianas também, x', y', z'. Então, eu tenho aqui, né, um vetor, né, x, que caracteriza a posição inicial, certo? O vetor x caracteriza a posição inicial com três componentes. O meu ponto P, pode representar assim, o vetor P, ele tem a posição inicial x, y, z. Após o movimento, esse cara se deslocou, né, para a posição x', y', z',
que é um novo ponto, né, caracterizado por um novo vetor, mas o que é que a gente está analisando é que esse ponto material, né, esse pontinho aqui, ele saiu de uma posição para outra. Tá? A gente chama de enfoque lagrangiano da mecânica, certo? A gente acompanha o movimento de cada partícula pertencente ao nosso corpo em análise, tá? Nossa estrutura em análise. Essa é um enfoque predominante aí na nossa área, na área de mecânica dos sólidos. Existe outro? Existe. Existe, por exemplo, o enfoque que eles chamam de euleriano, né, que vem dos trabalhos aí do Euler, que consiste no seguinte: em vez de você estar acompanhando o movimento de uma determinada partícula, né, um pedacinho do seu corpo, sai de onde ele sai para onde ele vai, você fixa a sua atenção num determinado ponto do espaço fixo, né, e vai monitorando o que é que acontece ali. Tá? Então, você não está acompanhando uma partícula somente. Você está e vendo o que acontece naquele ponto, mas em cada instante, né, em cada instante vai ter uma partícula diferente passando por ali. Esse segundo enfoque é o enfoque que normalmente é usado em mecânica dos fluidos. Né? Então, por exemplo, você vai estudar o escoamento no canal, estudar o escoamento de um ponto, né, e ver o que é que acontece com ele lá desde que ele saiu do Rio São Francisco e foi bater no mar, digamos. Né? O que é que você faz? Você tem uma determinada seção transversal ou um volume no espaço, você monitora o que é que acontece em cada um daqueles pontos. Certo? Então, são os dois enfoques que você tem. Como a gente trabalha com sólidos e nossos deslocamentos normalmente são pequenos, né, é mais controlado assim para onde que cada partícula vai, a gente usa muito o enfoque lagrangiano, que é acompanhar cada ponto, o movimento de cada ponto no processo que a gente está estudando, certo? Bom, então o que é o deslocamento, afinal? O deslocamento é simplesmente esse vetor que sai da posição inicial para a posição final, que nós estamos chamando aqui de vetor U. Pelas regrazinhas da adição de vetores, você dá para ver de cara, né, que o U é o vetor x' menos o vetor x, né, subtração desses dois vetores. Por quê? Porque esse mais esse dá igual a esse daqui menos esse dá igual a esse. Tá? É a regrinha da soma dos vetores. O deslocamento, então, que é esse vetor que eu estou chamando de U, ele tem, como todos os vetores espaciais, 3 componentes. Então, o que você quer determinar, quando você resolve um problema de elasticidade tridimensional, são esses 3 campos, né? Esses 3 campos de deslocamentos, U, V e W, né? Seria o deslocamento na direção horizontal, deslocamento na direção vertical, deslocamento na direção X, deslocamento na direção Y, deslocamento na direção Z. São os 3 componentes que vão definir o meu vetor. E quando você tem um domínio aí, né, que é um sólido, essas grandezas vão variando ponto a ponto, portanto, você tem uma dependência agora, ó, nas 3 coordenadas cartesianas, certo? Então, uma das coisas que, às vezes, as pessoas, eu acho que demoram mais a captar, né, nesse estudo da elasticidade, é que você não está mais num problema unidimensional, né? A gente resolve durante a graduação muita coisa unidimensional, ou seja, coisas que dependem só de X. Aqui a gente está querendo encontrar campos, né? Campos que dependem de x e y, e eventualmente x, y e z também, no caso tridimensional. Daí que surgem aquelas equações diferenciais, né, que complicam tanto o problema. Mas, enfim, o deslocamento, né, é uma coisa fixa, definível, né, e você pode medir com equipamentos, ou réguas, ou trenas, ou coisas que meçam em unidade de comprimento. Tá? O deslocamento é uma coisa bem palpável. Já a deformação é uma coisa que você precisa definir, né? Certo? Você precisa definir a deformação. E existem várias alternativas para você definir a deformação. Nós estamos aqui estudando, ao final desse capítulo, né, os conceitos de elasticidade, teoria da elasticidade linear, em 3 dimensões. Então, a gente vai definir, né,
A partir das nossas hipóteses básicas, eu preciso de uma definição das deformações. Como eu já falei, essa definição não é única, mas a gente vai usar a chamada definição clássica, ou, como muitos gostam de chamar, definição de engenharia. E nessa definição aí cabem duas grandezas diferentes, né? Duas grandezas que são chamadas de deformação, mas que têm natureza diferente, que são as deformações normais e as deformações de cisalhamento. As deformações normais, elas são intuitivas, né? São ligadas às tensões normais. Então, elas têm a ver com quanto que um determinado segmento alongou ou encurtou. Lembrando que, né, você tem um elemento aqui dentro, um segmentozinho dentro do teu sólido, após a deformação, pode acontecer uma série de coisas com esse segmento. Ele pode alongar, ele pode encurtar, mas ele pode também, né, girar e se mover simplesmente fazendo uma translação. Né? Mas, enfim, a nossa definição vai partir dessa figurinha aqui do lado direito, né? Então, suponha que você tem um segmento aqui genérico, né, ligando na configuração indeformada, ou seja, antes de tudo ser aplicado às cargas, por exemplo, ou antes do corpo se mover, esse segmento DS está ligando os pontos A e B. Você pode também, se quiser, criar um vetor DS. Você pode criar um vetor DS que vai do ponto A até o ponto B, certo? É uma questão de alternativa, né? Mas o módulo desse vetor DS é o que a gente chama desse comprimento DS que está indicado aí na figura. Esse D é para caracterizar que é uma coisa pequena, tá? Um segmentozinho pequeno. Então, esse segmento DS, ele pode ser associado a um vetor, e esse vetor tem um comprimento DS. Como que vai, na deformação normal, o que vai contar é o comprimento, então a gente pode trabalhar direto com o módulo do vetor sem problema nenhum, certo? Mas só para efeito de curiosidade, né, como é que eu calculo o módulo do vetor a partir dele? Como é que eu calculo o módulo do vetor a partir dele? Ele pode ser calculado a partir das componentes, né? Em x, y, z. Certo? A partir das três componentes do vetor ds, você pode calcular o seu módulo. Aí você também pode dizer que isso aqui é raiz quadrada, né? Do produto escalar entre ds e ele mesmo. Lembrando, o produto escalar de um vetor, né? O produto escalar de dois vetores. O produto um escalar, é um número, é igual ao produto das suas componentes respectivas, né? Então, o vetor A vezes o produto escalar do vetor A pelo vetor B dá AX vezes o BX, né, mais AY vezes o BY, mais AZ vezes o BZ. São as três componentes multiplicadas, respectivamente somadas. Né? Bom, mas enfim, após o movimento, esse ponto A tem o deslocamento, né? Vou chamar esse deslocamento do ponto A de esse vetor UA, e o ponto B também tem o deslocamento dele, o B, caracterizado por vetores também, né? Mas não é isso que está me interessando agora. Não é isso que está me interessando agora. Inclusive, vou apagar esses vetores de deslocamento para não atrapalhar aqui nossa. No final, o comprimento do meu vetor, o ponto A foi para o ponto A', o ponto B foi para o ponto B', e o comprimento do segmento A'B' passou a ser ds'. Então, tem um aumento aí de comprimento. Vamos admitir que é um aumento, tá? Porque eu quero trabalhar com deformações positivas. Tá? Para a gente aqui, o alongamento é positivo e o encurtamento é negativo. Como é que eu vou definir a deformação normal? Eu vou pegar o comprimento final, subtrair do comprimento inicial e dividir pelo comprimento inicial. Tá? Essa é a chamada deformação de engenharia, né? Muitas vezes também chamada de deformação linear. Você vê que é uma coisa até arbitrária, né?
Tipo assim, por que eu estou dividindo pelo comprimento inicial, não divido pelo comprimento final? Por que eu não levo aí todo mundo ao quadrado para ficar uma coisa mais bonitinha? Ou dar sempre um troço... Enfim, né? Por que a gente não trabalha com simplesmente o comprimento final dividido pelo comprimento inicial? Todas essas coisas que eu falei são medidas de deformação, mas a medida de deformação de engenharia clássica que a gente usa é essa. Acréscimo de comprimento dividido pelo comprimento inicial, podendo inclusive dar negativo se você tiver um encurtamento. Essa definição me permite, por exemplo, calcular quanto que um determinado segmento cresceu, né, ou diminuiu. É só multiplicar o comprimento original por 1 mais a deformação ao longo daquele comprimento ali. Ok? Portanto, a definição de deformação normal é essa daí, e essa definição pode ser usada para você achar o comprimento após a deformação. Bom, mas é bem intuitivo, né? O quanto que um segmento encolhe ou encurta. Frio. É o que caracteriza a deformação normal, certo? Mas a gente vê, né, basicamente em função do fato de você ter tensões de cisalhamento, verifica-se que as tensões de cisalhamento, elas não produzem, na direção que são aplicadas, deformações normais, certo? Quando você tem uma situação de cisalhamento sozinho, você não tem alongamento das fibras na direção que você está aplicando aquele cisalhamento. Isso pode ser dito de várias formas, né? Tipo assim, a deformação de cisalhamento não causa variação de volume, certo? E isso é muito importante lá nas análises de plasticidade, por exemplo, plasticidade de metais, que a gente sabe que são fenômenos que ocorrem sem variação de volume. Daí a conclusão de que o escoamento, né, dos metais é causado por tensões de cisalhamento. Aí tem aqueles critérios de von Mises, né, de Tresca, né, que tem a ver com tensão de cisalhamento, isso a gente vê em resistência 2. Mas, enfim, como é que a gente define a deformação de cisalhamento? Aí você vai imaginar um ponto, né, dentro da sua estrutura original, indeformada, e você vai associar esse ponto, 2 pequenos segmentos que estão representados aqui como dN e dt. Na verdade, ele está aqui como um deta, né, mas tudo bem. Pode colocar deta e dt, não tem problema. Deta e dt, e esses 2 segmentos, eles são perpendiculares na configuração indeformada, ou seja, esse ângulo aqui é 90 graus. Após a deformação, o ponto O sofreu o deslocamento dele, o ponto B foi para a posição B', o ponto A foi para a posição A', de tal forma que os segmentos, né, originalmente deta e dt, se transformaram aqui, após a deformação, em deta' e dt'. Não estou interessado na deformação de cisalhamento em saber se esses caras são mais compridos ou mais curtos do que o original. O que a gente está interessado em saber é o que acontece com esse ângulo aqui, né? Com esse ângulo. E convencionou-se, né? Convencionou-se, aí é uma escolha, né, que a deformação de cisalhamento seria definida por quanto que esse ângulo aí deixou de ser reto, né? Ou seja, a diferença entre o ângulo original e o ângulo final, considerando que a deformação é positiva se esse ângulo final for menor do que 90 graus, o ângulo entre os 2 vetores. Certo? Então, a minha deformação de cisalhamento é o ângulo θ menos o θ', ou seja, é esse ângulo aqui. A diferença entre θ' e 90 graus. Certo? Portanto, essa é a definição de cisalhamento. Evidentemente, a deformação de cisalhamento, ela sempre envolve 2 direções, né? A gente já viu, tem XY, XZ, de tal forma que eu preciso aqui indicar as 2 direções, né? E vão ser direções perpendiculares, mas dado uma direção, existem infinitas direções perpendiculares a ela, se você girar, né, o sistema de referência aqui. Bom, então, feitas essas definições básicas, né, deformação normal é o alongamento, deformação de cisalhamento é a mudança de ângulo. Nós vamos mostrar agora, demonstrar essas relações de deformação e deslocamento
em um elemento infinitesimal, certo? Que tem... Vou trabalhar em 2D, tá? Vou trabalhar em 2D, porque por uma questão de comodidade de desenho mesmo, né? Porque depois a gente estende isso aí diretamente para 3D sem perda de generalidade. Então vamos lá, né? Eu tenho um elemento aqui de dimensões dx, dy, tá os pontos A, B, C, D, e esse cara vai se deformar e a gente vai, a partir dos deslocamentos, calcular as deformações. Lembrando que a deformação axial, né, como sempre, deformação axial é comprimento final menos comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. E a deformação de cisalhamento é o ângulo final, né, 90 graus, menos o ângulo inicial menos o ângulo final, ou, alternativamente, a diferença entre 90 graus e o ângulo atualizado entre dois segmentos que originalmente eram perpendiculares, certo? Também a gente pode associar isso aí à nossa figurinha lá da barra com carga axial, né? Vocês lembram que a gente definiu, né, a relação entre deslocamento e deformação lá? A gente pegou um segmento da minha barra, certo? Na configuração indeformada, eu tinha uma posição x na face anterior, e uma posição x mais dx na face posterior. Aí o que é que a gente fez lá naquele exemplo? A gente deslocou esse cara de tal forma que a face anterior veio para cá e a face posterior foi lá para frente. Certo? Então, esse pedacinho aqui foi o deslocamento da face anterior, a gente chamou o de x. E esse deslocamentozinho aqui, o deslocamento da face posterior, é o de x mais dx. Alternativamente, você pode chamar isso aqui de u mais du. Tá? E com base nesse esquema, a gente mostrou lá naquela barrinha que o epsilon, a definição, que era uma definição, é uma deformação normal, era igual à derivada do deslocamento em relação a x. Tá? Então, aqui no canto superior nós temos a situação unidimensional. Vamos ver aqui, né, como é que a gente faz esse... É só um pouquinho mais complicado, mas não é um bicho de sete cabeças, não. O cisalhamento é mais chatinho, né? Você tem que medir ângulos. Mas a deformação normal a gente vai definir com muita facilidade. Então, o nosso quadrilátero ABCD, né, em azul, ele passeou, né, viajou até a posição A asterisco, B asterisco, C asterisco, D asterisco. Nessa viagem, os seus segmentos se alongaram, ou seja, sofreram deformação normal. E, além disso, né, houve mudança de ângulo, como vocês estão podendo acompanhar aí, existe uma mudança de ângulo, ou seja, o que eu tinha antes como um retângulo, um quadradinho, ele se transforma em uma figura formato de losango, né, devido à deformação de cisalhamento. Certo? Essa deformação de cisalhamento a gente vai medir daqui a pouco. Tá claro aí a figura, né? Tá dando para enxergar tudo? Beleza, né? Então, o ponto A é o ponto base, né? Porque o ponto A está nas coordenadas x, y. Tá? Então, o deslocamento horizontal do ponto A, ele sai da posição A para a posição A asterisco. Então, esse deslocamento horizontal é que eu vou chamar de U medido na posição x, certo? Então, deslocamento horizontal do ponto A, daqui para cá, ó, daqui para cá, né? É o meu U de x. O deslocamento vertical do ponto A, ao sair de A para A asterisco, é esse cara aqui, né, o V, que eu vou chamar aqui V de x. Então, o campo de deslocamentos no ponto A
deslocamentos em A. No caso aqui, eu estou em 2D, né? É o vetor UA, que tem componentes U de x e V de x, que estão representados ali na figura. Né? Aqui os deslocamentos do ponto A. Ok? Quem mais que eu posso? Agora nós vamos começar a definir a deformação normal. Tá? Então, esse é o deslocamento do ponto A, deslocamento horizontal U, deslocamento vertical V. Certo? Então, como é que eu vou medir a deformação normal do segmento AB? Ou seja, de um segmento que tem um comprimento inicial dx. Ora, eu vou dizer que essa deformação normal vai ser o comprimento final, A asterisco, B asterisco, menos o comprimento inicial, que é o dx, dividido pelo comprimento inicial. Então, o meu εx, para começo de conversa, ele poderia ser definido como segmento A asterisco, B asterisco, menos o segmento AB, dividido pelo segmento AB. Ou seja, é o A asterisco, B asterisco, menos dx, dividido pelo dx. Ok? Então, o que eu preciso fazer é calcular quanto é que é o comprimento A asterisco, B asterisco, para eu saber quanto é que é essa definição. Ora, para eu fazer isso, eu vou analisar, eu já sei que o ponto A, né, quando ele se moveu para a direita, ele se moveu aquele U de x que eu havia falado ontem não, né? Antes. Certo? Quanto se moveu o ponto B? O ponto B, ele está na posição horizontal x mais dx. Então, o deslocamento horizontal do ponto B é o deslocamento horizontal do ponto A mais um determinado acréscimo. Certo? E aí entra aquelas coisas de funções de várias variáveis. Né? Eu vou colocar uma fórmula aqui em cima para a gente poder acompanhar isso. Né? Se eu pego f de x mais dx, uma função de duas variáveis, y mais dy, ela pode ser aproximada infinitesimalmente pelo f de xy mais a derivada de f em relação a x dx, mais a derivada de f em relação a y vezes dy. Isso aí é uma função, uma equação matemática, né? Usada em função de várias variáveis. Então, o meu f de xy aqui é o deslocamento horizontal 1. Então, do ponto A para o ponto B, certo? Essa minha função vai variar também. Então, o deslocamento do ponto A é u, o deslocamento do ponto B é u mais um determinado acréscimo. Quanto que é esse acréscimo? Derivada parcial de 1 em relação a x vezes dx, que é quanto você andou para a direita, derivada parcial de 1 em relação a y dy, que é quanto você subiria. No caso aqui, você não subiu. Então, essa segunda parcela, porque o dy é zero, né, você só tem a primeira parcela. Então, o deslocamento horizontal do ponto B é esse cara aqui, o B. Certo? E aí, né, a gente, esse valor, né, que está o ponto B, o ponto B asterisco, né, depois da deformação. Então, esse cara aqui, essa grandeza, né, é o comprimento final, é a projeção na horizontal do comprimento final do segmento AB, A asterisco, B asterisco, né, porque vai ser 1 mais εx, né, dx. Por que é 1 mais εx vezes dx? Porque é aquele negócio que a gente já viu anteriormente, né, eu posso pegar a informação para achar o comprimento final através dessa expressão, né, 1 mais ε vezes a comprimento inicial. Então, 1 mais εx vezes dx é o comprimento final do segmento A asterisco, B asterisco. Só que devido à deformação de cisalhamento, né, você está aí com, você tem um ângulozinho, né, de alfa. Então, na hora que eu projetar no horizontal, isso aqui vai aparecer εx mais dx cosseno alfa.
Só que, como a gente está no regime de pequenas deformações, nós vamos considerar esse cosseno de alfa igual a 1. Certo? E aí, vou fazer a soma de tudinho aqui, né, para descobrir quanto é que é a deformação, né? Então, vamos lá, né? Esse pedaço U, cadê a canetinha? É exatamente o que a gente fez para o elemento de barra, né? Esse pedaço aqui, daqui até aqui, U, mais 1 mais epsilon x dx cosseno alfa até aqui, certo? Essa soma toda. Aqui. Ele é igual a quem? Ele é igual ao dx, que é esse pedaço aqui, ou a partir daqui para cá. Daqui para cá, né? Mais esse pedacinho aqui, que é o deslocamento no ponto B. Que é o deslocamento no ponto A, mais o acréscimo. Então, igualando essa soma com essa, é o que está mostrado aqui, né? 1 mais epsilon x, 1 U, né? Mais parênteses, 1 mais epsilon x dx cosseno alfa, é dx mais derivada de U em relação a x, dx. Então, considerando cosseno de alfa, o ângulo alfa pequeno, a gente pode aproximar o cosseno de alfa pela unidade. A gente vai cortar algumas coisas e vamos chegar nessa definição do epsilon x igual a du dx, que é a mesma definição que a gente achou na barra. Mesma definição que a gente achou na barra. A única novidade foi esse cosseno do ângulo aí que apareceu, né, mas acabou a gente desprezando. Bom, você pode fazer um raciocínio, pessoal, igualzinho para a direção y, certo? Igualzinho. Só que agora você vai dizer, o ponto A tem um deslocamento v, esse cara, que é até aqui, certo? E esse segmento é o comprimento final de A asterisco C asterisco, né, que agora eu estou falando do segmento AC, que tem o comprimento inicial dy, o comprimento final dele é 1 mais epsilon y vezes dy. A projeção dele na direção do eixo vertical multiplica pelo cosseno de beta. Então, esse pedaço mais esse tem que ser igual a quem? Ao dy, dimensão original, mais o deslocamento vertical do ponto C, que é um deslocamento vertical de um ponto que está acima, né? Infinitesimalmente acima do ponto A. A gente usa aquela fórmula da f de x mais dx, y mais dy, sempre que o dx seria zero. E aparecem esses termos, né? Aparece esse termo aí. Igualando a soma desses dois pedaços. V mais 1 mais epsilon y dy cosseno beta igual a dy mais v mais derivada de v em relação a y vezes dy. Fazendo cosseno de beta igual a 1 e eliminando alguns termos, a gente acha a deformação a definição da deformação axial na direção y. Ou seja, é do mesmo jeito que na barra, só que agora, né, eu posso ter essas duas deformações em direções diferentes. Tá? São conceitos aí, né, puramente geométricos, tá? Mas são conceitos relativamente simples. Então, para eu achar deformação normal, eu vou derivar o deslocamento correspondente na sua direção. Cisalhamento já é um pouquinho chato, né? Por quê? Basicamente porque você tem que medir ângulos, né, em vez de segmentos. E você tem que medir também, além de medir ângulos, né, você tem que medir variações em duas direções diferentes. Só um minutinho aqui. Voltei. Então, vamos lá, tentar destrinchar agora, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar definir quanto é que é a deformação de cisalhamento desse segmento aí de coordenadas dx, de dimensões dx, dy iniciais. Certo? Primeira coisa a verificar, né, que inicialmente você tem um ângulo reto aqui. Portanto, a minha deformação de cisalhamento vai ser a diferença entre o ângulo reto e esse ângulo final, após o quadrilátero aí sofrer essas deformações de cisalhamento. Tá? E qual que é essa diferença? A deformação de cisalhamento, dá para ver, né, a diferença entre o ângulo reto e esse ângulo final, o gama, né,
é a soma desses dois ângulos aí, né? Esse ângulo alfa com esse ângulo beta. Sendo que o ângulo alfa é a distorção aqui em relação desse segmento em relação ao eixo x, e o ângulo beta é a distorção desse segmento em relação ao eixo y. Então, a minha deformação de cisalhamento total vai ser a soma desses dois ângulos. O que eu preciso fazer é relacionar esses ângulos com os deslocamentos dos pontos. Tá? Mas isso não é complicado. Vamos lembrar de novo a expressão geral, né, de uma função de duas variáveis, né, infinitesimais. Né, quer dizer, uma variação infinitesimal. Mais derivada de f em relação a x dx, derivada de f em relação a y vezes dy. Certo? Lembrando que todas as grandezas aqui, elas variam com x e y. Então, vamos lá. Quanto é que vale o ângulo alfa? Quanto é que vale o ângulo alfa? Ora, o ângulo alfa, sendo um ângulo pequeno, eu posso achar ele a partir do seu seno, cosseno e tangente. Eu posso achar ele a partir desse triângulozinho aqui. Né? Esse triângulozinho aqui. E o ângulo beta? O ângulo beta também. O ângulo beta eu vou achar ele a partir desse triângulozinho. Posso achar ele a partir desse triângulozinho aqui. E uma coisa interessante é que esses ângulos sendo pequenos, muitas vezes você pode fazer umas gambiarrazinhas, né? Você pode confundir o ângulo com a tangente, né? Você pode confundir um triângulozinho alongado com um arco de circunferência, de tal forma que a gente não faz aquelas contas exatas, né, de triângulos grandes. Né? Triângulos com ângulos pequenininhos, eu posso fazer várias simplificações. Então, eu posso dizer, por exemplo, né, se esse ângulo é pequeno, ele é igual a esse lado dividido por esse. Seria a tangente. O ângulo é pequeno, ele é igual a tangente. Ou ele pode ser igual a esse lado dividido pelo 1 mais εx dx, que é a hipotenusa. Né? O ângulo pequeno ele é igual ao seno. Então, qualquer dessas contas que eu fizer vai me dar o valor do ângulo, né? Desde que ele seja pequeno. Mas, enfim, vamos definir quem que é esse ângulo. Quanto que vale esse pedacinho aqui? Vamos pegar esse pedacinho aqui. Já está até escrito aí, né? Quanto que vale esse pedacinho? Ora, o ponto A teve um deslocamento vertical, certo? V, né? Saiu daqui e foi para cá, tendo um deslocamento vertical V. O ponto B, ele está à direita do ponto A, mas na mesma altura. Né? Então, ele está numa posição x mais dx, mas a coordenada y é a mesma. Certo? Então, esse deslocamento aqui, todo, né, é o deslocamento do ponto vertical do ponto B. E quem que é o deslocamento vertical do ponto B? Ora, o deslocamento vertical do ponto B, como ele está um ponto vizinho infinitesimamente ao ponto A, ele é o deslocamento de um ponto que está à direita, portanto, o dx é diferente de zero, mas o dy é zero. Então, esse deslocamento aqui do ponto B vertical, esse pedaço aqui todo, né, daqui até aqui, é o v do ponto A, mais a derivada de v em relação a x vezes o dx. Né? É essa expressão aqui, onde você só varia a coordenada horizontal. Beleza, então se eu sei esse tamanho todo, VB e VA, eu subtraindo, eu acho esse segmentozinho aqui. Então, V, esse VB menos o VA, certo? O VA é igual a V, e o VB é igual a V mais esse pedaço. Então, esse pedacinho aqui é derivada de V em relação a x vezes dx. Certo? Esse pedacinho aqui. Portanto, o ângulo alfa, né? O ângulo alfa é simplesmente esse cara, esse lado, dividido ou pela hipotenusa, ou pelo segmento reto, aí a escolha do freguês. Né? Então, vamos guardar esse resultado. Esse ângulo aqui é dv dx, e vamos lá atrás do ângulo beta. Né? Então, meu gama... Quer dizer, eu não defini o ângulo ainda não, pessoal. Eu defini só esse deslocamento aqui vertical. Esse pedacinho aqui que eu vou atrás agora, ele é o deslocamento horizontal, né,
do ponto C, desculpa, agora é o C, né? Agora eu estou no segmento reto, em relação ao ponto A. Então, como é que eu vou achar ele? Ora, o deslocamento horizontal do ponto A é esse. A gente chamou de U de X, já que o A é o ponto de referência. O deslocamento horizontal do ponto B é esse aqui todinho, até ponto B não, ponto C, desculpa. É esse aqui todinho. O C. Então, usando a nossa fórmula aqui de expansão, quem que é o deslocamento C? O deslocamento C é o deslocamento o C do ponto A, que é U, mais a derivada de U em relação a X dx, mas eu não estou variando dx, que eles estão na mesma linha vertical, mais du dy, dy. Então só tem essa outra parcela aqui. Então esse tamanho todo, né, que é o deslocamento horizontal do ponto C, é U mais du dy vezes dy. Então quando eu faço a subtração para achar esse cara aqui, assim, né, vai ser esse U mais du dy menos 1. Então você fica somente com du dy vezes dy. Quase lá. Né? Como é que eu vou calcular, então, meus ângulos? Né? Eu já tenho esse segmento, eu pego esse cara, divido por isso aqui, obtenho o ângulo alfa. Pego esse pedacinho, divido por isso aqui, eu tenho o ângulo beta. Tá aí essas continhas, né? Aqui o pedacinho que a gente extraiu. Né? Então, quem que é o ângulo beta? Gama XY, não, está aqui, né? Aqui está o beta e aqui está o alfa. Primeiro o alfa aqui embaixo, né? 1 mais epsilon x dx, que é a, digamos, a hipotenusa desse triângulo, tá? Desse triângulo aqui. Retângulo. 1 mais epsilon x dx vezes o seno do ângulo alfa, que eu estou querendo calcular o alfa, é igual ao cateto oposto, que nós já vimos que é dv dx vezes dx. Vamos fazer, então, duas simplificações agora. A primeira é que fazer o seno de alfa igual a alfa. Tá? Eu corto dx, né? Se eu fizer o seno de alfa igual a alfa, troco o alfa aqui, seno de alfa aqui por alfa. Outra consideração que a gente vai fazer é que esse epsilon x, ele é muito menor do que a unidade. Ou seja, nós estamos no regime de pequenas deformações. Isso é verdadeiro, né? Porque para você ter uma deformação igual a unidade, a peça tem que se alongar, dobrar de comprimento. Isso aí na engenharia não existe, né? Deformações dessa ordem de grandeza. As nossas deformações são realmente pequenas. Isso é coisa da ordem de 10 a menos 3, de tal forma que eu fazendo 1 mais epsilon x, eu posso desprezar o epsilon x na presença da unidade, e chamando o seno de alfa, a gente acha que o alfa é dv dx. Derivada parcial de v em relação a x. Nesse outro triângulo, a gente vai fazer a mesma coisa. Né? Então, o seno de beta, né, é esse pedaço, que é du dy, dividido pela hipotenusa, que é 1 mais epsilon y dy, fazendo o seno de beta igual a beta, e cancelando também o epsilon y em relação à unidade, a gente chega a essa expressão, o beta igual a du dy. O ângulo total de distorção, ou seja, a definição da deformação de cesariamento total vai ser alfa mais beta, que é du dx mais dv dy. Essa é a deformação total de cisalhamento. Às vezes, essa deformação, ela aparece, quando você está fazendo análise tensorial, você tem que considerar essas duas parcelas separadas. Certo? E aí o que você faz é considerar uma epsilon yx e o epsilon xy. É uma questão mais conceitual quando você está trabalhando com análise tensorial. Tá? Mas a deformação por cisalhamento total é essa aqui. Se você quiser trabalhar com análise tensorial, ou seja, se for fazer esses cálculos em notação de tensores de matriz, você tem que separar essa parcela em duas, né? E colocar metade como sendo epsilon xy e metade como sendo epsilon yx.
Não vamos precisar fazer isso aqui não, tá? A gente já trata as coisas com a deformação de cisalhamento total. Bom, puxadinho, né? Mas acabou, né? Acabou porque, no caso tridimensional, eu não vou mais... a gente pode fazer essa análise aí plano a plano. A gente fez para o plano XY, você pode fazer plano XY, plano YZ. Vai dar, conceitualmente, estruturalmente, a mesma coisa. Então, eu tenho aí a definição das relações de deformação e deslocamento para o caso geral tridimensional. Claro, não precisa decorar isso, tá bom? Mas se você der uma analisada rapidinho, você não esquece não, né? Por quê? Porque a derivada, o deslocamento, a deformação é a derivada do deslocamento. A deformação normal é a derivada do deslocamento na direção dele, né? Então, você tem as 3 deformações normais aqui definidas, como sendo os deslocamentos derivados em relação às suas respectivas direções. As deformações por cisalhamento, aparecem as derivadas trocadas, né? Certo? Aí, então, no gama XY, por exemplo, você vai derivar o deslocamento na direção X em relação a Y, somar com o deslocamento na direção Y, derivado em relação a X. Então, sempre os índices aqui aparecem, né? De tal forma que você, embora não seja obrigado a decorar, fica, né, 2, 3 vezes que você usar isso aí, você vai se lembrar. Bom, assim como a tensão, a deformação é um tensor também, pode ser representado nessa notação tensorial. Cuidado só que quando você usa a notação tensorial, né, você tem que colocar nas deformações de cisalhamento metade aqui para cada lado, né? Esse cara aqui, por exemplo, é o gama XY sobre 2. Esse é o gama XZ sobre 2. Esse é o gama YZ sobre 2, né? Quando você relaciona na forma de vetor, aí você já considera a deformação cisalhamento total, né? Não divide as duas parcelas. Certo? Então, são essas 2 representações que a gente tem aí para as deformações. Ok? Então, no 3D, quantas equações a gente tem agora? Temos as 3 equações de equilíbrio, e nós acabamos de introduzir 6 equações de relação de deformação e deslocamento. São 3 equações de equilíbrio e 6 de deformação e deslocamento. Dando um total de 9 equações, né? Quantas incógnitas nós temos até agora? 6 componentes de tensão, né? E 6 componentes de deformação. Então, até agora eu tenho 9, né? Equações, mas eu continuo tendo 12. 12 não, né? Tem as 6 componentes de deformação, eu tenho as 6 componentes de tensão, e tem os deslocamentos também, que eu não conheço. Então, são 3 deslocamentos, então eu tenho 15 incógnitas. Certo? 6 tensões, mais 6 deformações, mais 3 deslocamentos. Vou ver. Estou colocando tudo, né? Claro que a partir das deformações você obtém os deslocamentos, como eu acabei de ver. Desculpa, a partir dos deslocamentos você obtém diretamente as deformações por derivação simples. Então, poderia diminuir esse tamanho aí, né? Mas ainda assim eu estaria com excesso de variáveis. Esse excesso de variáveis ele só vai ser resolvido quando a gente introduzir as relações tensão-deformação daqui a pouco, né? Mas essa aula de elasticidade geral eu não costumo dar numa batelada só não, porque é muita equação, e aí é melhor a gente ver segmentar devagar. Então é isso até agora, né? A gente tem as relações de equilíbrio, o outro envolve as tensões, e essas relações de deformação e deslocamento que envolvem as deformações. Tem uma coisa curiosa aqui, né, que é o que a gente vai tratar quando eu falar das últimas
equações aí desse capítulo, né, que é a questão do número de deformações e do número de deslocamentos. Do jeito que as equações estão aí, vocês observam que se eu te der o valor dos deslocamentos, o valor da função, né, quais são as funções que descrevem esses deslocamentos, você vai lá, deriva e acha a deformação direta. Né? Então é muito fácil. A partir do deslocamento, você obter a deformação, que basta derivar. Okay? Então, se eu te der a função de deslocamento é x2 ao quadrado menos seno de xy mais y2z. Não interessa. Se você derivar, você acha as deformações com facilidade. Certo? E eu tenho, na verdade, 3, né, componentes de deslocamento, e eu consigo achar, nessa operação de ida, né, aqui da direita para a esquerda, as 6 deformações. Aí a gente pode se perguntar, né, será que, se eu te der as deformações, você consegue calcular os deslocamentos? Se eu te der as 6 expressões de deformação, você consegue calcular os 3 deslocamentos? É um típico problema de você ter mais equações aí do que variáveis, né? Certo? Mas, a princípio, né, só olhando assim de longe, né, se eu conseguisse fazer uma integração, de repente eu conseguiria, né, calcular os deslocamentos a partir das deformações, certo? Fazendo integrações. Só que a gente sabe que tem mais equações do que incógnitas. Né? Toda vez que a gente tem mais equações do que incógnitas, podem surgir no processo soluções diferentes, né? Infinitas soluções, ou soluções que não são viáveis. E aí, como é que se controla isso? Como é que se controla isso? Em geral, para você garantir, né, que os teus campos de deformação e campos de deslocamento são compatíveis, você tem que pegar essas equações aí e fazer algumas verificações. Como é que são essas verificações? Ora, por exemplo, quando eu pego aqui o εx, eu estou envolvendo o U, né, o campo de deslocamento do U. Ele também aparece no gama XY. O gama XY envolve V. Mas ele também aparece em εy. Então, eu tenho que achar, né, relações entre essas deformações que garantam, né, que o meu campo de deslocamentos e deformações é único. E aí são essas equações que a gente vai ver agora. Né? São obtidas a partir de simples manipulação dessas expressões que eu mostrei para vocês, né? Mas elas atendem pelo nome, né, de equações de compatibilidade. Né? Certo? E o que é que quer dizer essas equações de compatibilidade? Elas não são equações adicionais, certo? Elas vêm a partir das relações de deformação e deslocamento, ou seja, não estou adicionando equações. Elas são grandezas, né? Elas são expressões que a gente usa após a manipulação dessas expressões aqui, para garantir, né, que a solução para deformações solução para deslocamentos a partir da deformação, né, ou seja, essa operação que eu coloquei aqui em azul, como nós já vimos, são mais equações do que incógnitas. Né? Então, para eu garantir que essa operação aqui vai me levar a uma solução única, basta eu verificar essas equações de compatibilidade. Repetindo, essas equações de compatibilidade, elas não são usadas na resolução do problema, mas elas são usadas na verificação dos campos de deformação, certo? Obtidos a partir da integração de deslocamentos que você tentou fazer, né? Ou seja, essa operação aqui em azul. E aí, pessoal, o que é que os caras fizeram? Não, se eu derivar aqui esse cara duas vezes, se eu derivar o εx duas vezes em relação a y, né, e eu derivar o εy duas vezes em relação a x, aí você já começa a ter derivadas múltiplas, né?
vai dar igual a esse cara aqui derivado uma vez em relação a x e uma vez em relação a y. Quer dizer, o pessoal olhou ali, chegou a essas conclusões e botou isso, né? Botou todas as relações possíveis que aparecem. Né? Então, essas aí 6 equações de compatibilidade, né? Elas servem, repito, para quê? Para você verificar se se um campo de deformações obtido a partir de um campo de deslocamentos é uma solução única, né? Se é uma solução correta. Tá? Então, são equações de verificação. Elas não são usadas normalmente na resolução do problema. Certo? Claro, também não precisa decorar esse monte. Eu não sei decorar, não. Só sei a primeira. Né? As 3 primeiras até eu já consegui aprender, mas as outras não me lembro nunca. Né? Okay? Bom, então, pessoal, alguém acordado aí ainda? Estamos aqui, professor. Vou botar uma trilha sonora aqui para Sim, professor. o pessoal acordar. Eu vou parar por aqui, certo? Já foi muita equação, né? Vamos deixar a coisa acalmar um pouco, né?